possa ter oportunidade de ouvir essa palavra. Eu quero que você abra comigo em Romanos, capítulo 13, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. A palavra de Deus diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Até aqui. Senhor, nosso Deus, essa palavra que Paulo julgou bem, ó Deus, adequada ao tempo em que viviam os cristãos ali em Roma, eu creio que hoje, ó Deus, ela se readequa à nossa situação. E vemos, ó Deus, a necessidade de darmos ouvidos àquilo que o Teu Espírito nos fala através da experiência vivida pela igreja lá em Roma naqueles dias. Fala conosco, Pai, nessa noite, e não deixe que a nossa mente venha se dispersar, e nem, ó Deus, nós sejamos indolentes ao ouvirmos a Tua voz e não tomarmos uma atitude em algumas áreas da nossa vida. Que o Teu povo nessa noite, Pai, não apenas ouça com os ouvidos humanos, mas possamos ouvir com os ouvidos da nossa alma, e haja transformação em nossa vida, é o que eu te peço, e eu creio que já estará acontecendo, em nome de Jesus, e a igreja de Jesus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Eu quero falar sobre discernimento espiritual nessa noite com a igreja, sobre discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Eu não sei se você está percebendo que tem alguma coisa diferente acontecendo. Não é só as notícias ruins, porque notícia ruim a gente recebe todo dia, é só ligar a televisão que você vai ouvir notícia ruim, e isso já não é de hoje. Mas eu estou falando, queridos, sobre coisas que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos claramente que a palavra de Deus está se cumprindo nos seus mínimos detalhes. Apesar de vivermos num país com liberdade religiosa, que é o Brasil, né? Não temos aqui nenhum tipo de perseguição, né? Assim, aberta, né? Aos cristãos, mas eu não sei se você está percebendo que há uma pressão no coração da igreja sobre o que está acontecendo nesses dias e que tem roubado às vezes a paz, roubado a alegria, roubado a vontade de estar até mesmo na casa do Senhor. Deus quer dar ao seu povo, queridos, a nós, uma capacidade que o ímpio não tem nesse aspecto. O ímpio, queridos, e nós já fomos, né, ímpios, não conhecíamos a palavra, muitos de nós, e nós vivíamos assim, a gente vivia um dia de cada vez, comia, bebia, né, vestia, casava-se e dava-se em casamento. Mas o povo de Deus não é assim. O povo de Deus é um povo a quem Deus quer dar uma visão. Sabe, nos dias de Noé? No dia de Noé o povo casava e dava-se em casamento. Compravam, vendiam, negociavam. Até que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e o mundo todo pereceu. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. Estava todo mundo lá na sua orgia, como acontecia na cidade de Roma. Irmãos, nesse tempo que Paulo escreveu essa carta aos romanos, o Império Romano já estava em pleno declínio. Eles estavam vivendo uma deteriorização da sociedade bem parecida com a nossa.
Aqueles senadores romanos, aqueles homens respeitados, né? Aqueles homens acima de qualquer suspeita, aqueles homens que quando era colocado no Senado é porque eram pessoas realmente proeminentes na sociedade, aqueles homens estavam envolvidos com todo tipo de falcatrua, desvio, orgias, bebedices e tudo mais, e eles não representavam mais um símbolo de honestidade e de fidelidade. Se tiver qualquer semelhança com os nossos políticos hoje, né, é mera coincidência. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, em que o coração dos nossos jovens está sendo todo dia bombardeado com notícias que lhes tira a alegria de tentar melhorar alguma coisa nesse país. Razão pela qual muitos dos jovens da nossa geração estão escolhendo ir para outros países, né, para tentar a vida lá. Enquanto, algum tempo atrás, né, quando houveram guerras na Europa, principalmente, né, essas guerras trouxeram para o país todos os imigrantes que vieram construir essa nação. Eu morei numa rua em que, lá na rua, tinham 2 portugueses, né, que vieram na época da guerra, né, para o nosso país. Aqui na igreja nós temos 3 portugueses, né, Abílio, agora ele era sozinho, né, era só Abílio. Agora são 3, né? Que estão aqui, o Guilherme e também o Domingos, que a gente comemorou no domingo passado, de manhã, o aniversário dele de 90 anos, que é o mais idoso da nossa igreja. Mas, na época que eles vieram, né, era também uma luta lá em Portugal, não havia esperança de vida lá, o país estava destruído, né, pelas guerras civis e até pela guerra que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, enfim, nós éramos o país da esperança, né, para aqueles jovens. Hoje, queridos, o Brasil está fazendo esse caminho de forma inversa. E eu digo à igreja que tem muito crente que não está percebendo o que está acontecendo. Tem muita gente que está achando que isso é normal, é a luta do dia a dia, são os problemas que uma nação tem, hoje está bem, amanhã está pior, depois melhora e tal. Não, querido, não é isso, não é isso. O que está acontecendo não é isso. Há uma orquestra tocando uma música. E nessa orquestra, os instrumentos que estão tocando, todos eles estão numa regência da parte de Deus. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Eu achei muito interessante uma visão, né, teológica que eu ouvi alguns dias, que me chamou muita atenção, sobre estarmos todos no mesmo navio, o navio está indo numa direção determinada por Deus, e o que nós fazemos nesse navio com relação às nossas vidas, não altera o que vai acontecer, ou seja, o lugar onde esse navio vai chegar. Ele vai chegar onde Deus quer que ele chegue. O problema é como nós vamos chegar lá. O problema é como estará as nossas vidas quando esse navio chegar no seu destino. Há muitos cristãos que não estão observando. E aí Paulo diz assim: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Ou seja, estou falando com gente que sabe qual é o tempo de Deus. E já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está dizendo o seguinte: vocês como igreja conhecem coisas que os ímpios não sabem. Vocês conseguem discernir os tempos. Mas tem gente que está dormindo. Tem gente que não está percebendo o que está acontecendo. E por que eu digo isso, querido? Porque nós não podemos agir como se fôssemos ímpios que não conhecemos a palavra de Deus. E eu vejo muitos crentes agindo hoje assim. Parece que estão dormindo, não estão percebendo o que nós estamos vivendo. Irmãos, não dá mais para brincar de ser crente. Não temos mais tempo para ficarmos perdendo tempo com picuinhas.
Eu vejo crentes hoje preocupados, sabe, é pecado isso, é pecado aquilo, né? O que o senhor acha da roupa tal, de usar calça rasgada, não usar calça... Irmão, esse tipo de conversa que inclusive a gente vê muito comum nos debates, né, que acontecem nas rádios evangélicas, você percebe assim, um desfile de futilidades. Vai perguntar para um ancião que está com poucos dias de vida, se essas coisas são importantes. Ele vai dizer, eu não quero perder tempo nem de conversar sobre essas coisas, porque eu já passei da época de me importar com elas. Quando você sabe que alguém é maduro na fé, quando você sabe que alguém tem realmente experiência com Deus, é quando deixa essas coisas de lado, né? Eu me lembro de um comentário feito pelo pastor Samuel Doctorian, né, que eu já falei dele algumas vezes aqui, um homem de Deus assim, muito especial. Pensa numa pessoa muito especial. Pensa numa pessoa que tem experiências pessoais com Deus que se assemelham àquelas que a gente vê na Bíblia. Como, por exemplo, ter sido trasladado por Deus, né, de um lugar para outro, para Deus salvar a vida dele, porque eu matá-lo. Eu estou falando de coisa desse nível. E quando começou aquela discussão teológica no meio das autoridades da época, né, dos pastores, vem cá, esse negócio de cair no poder, não cair no poder, como é que é esse negócio de isso é poder, não é poder? Ele, calmamente, eu lembro que num culto ele estava pregando para um grupo de pastores, ele disse, olha, se você acha que cair para trás e ficar estatelado no chão, feito um saco de batata que foi jogado no chão, se você acha que isso é poder, a minha definição de poder é outra coisa. E ele começou a contar das experiências que ele havia vivido com Deus, ao longo dos mais de 40 anos do seu ministério, em vários países. E à medida que ele ia comentando, falando conosco ali, calmamente, irmãos, calmamente, num bate-papo, né? A mensagem dele parece um bate-papo. Mas quando ele ia falando das experiências, você dizia, meu Deus, eu tenho vergonha de perguntar determinadas coisas a esse homem. Porque às vezes a gente está preocupado com coisas tão inúteis, tão insignificantes, enquanto ao nosso lado existe um risco de morte. Enquanto tem pessoas que o diabo está ceifando, famílias que ele está destruindo, e a igreja evangélica anda preocupada com determinados modismos e coisas, e gente preocupada realmente se Lady Gaga vai cantar ou não no Rock in Rio. Eu sei que talvez alguns dos nossos jovens estejam lá, né, para ouvir esses, né, famosos. Eu louvo a Deus, irmãos, porque há tempo para tudo, né? Só que o tempo está se extinguindo. Aquele pastor que pregou para vocês, para quem estava aqui no culto de domingo retrasado de manhã, o filho do irmão Domingos, né? O pastor Marco Antônio. Eu já brinquei tanto com ele, eu falei, Marcos, Deus viu o trabalho que você deu aos seus pastores, e agora você é um pastor. Você sabe que você vai ter algumas experiências, né? Ele falou, tenho vivido algumas. Quando eu olho para alguns jovens na minha igreja, eu lembro de mim. Irmãos, ele foi na primeira edição do Rock in Rio, em 1980 e alguma coisa, 85, né? Bom, você não estava lá, que você não tinha idade para isso, mas ouviu falar, né? 1985. Eu lembro da irmã Leda como se fosse hoje. Ela dizia para mim assim, Robson, o que foi, minha irmã? Olha, o Marquinho foi lá no Rock in Rio, falei com ele para não ir, mas ele foi. A roupa que ele chegou em casa não deu para lavar, eu tive que jogar na lata do lixo. Porque a impressão que eu tive é que ele passou a noite rolando na lama, e foi exatamente isso que aconteceu. Choveu no terreno, que eles haviam acabado de fazer a terraplanagem, e eles não se preocuparam de botar pedra britada por cima, nem pó de pedra, como eu fiz lá na estância. Irmãos, fez um lamaçal danado, e a turma estava pulando naquele lamaçal e se jogando no meio da lama. Esse foi o único Rock in Rio que ele foi, ele não foi no segundo.
Irmãos, eu vejo crentes hoje, sabe, totalmente dispersos, entretidos com futilidades, sem enxergar o que verdadeiramente importa na sua vida espiritual. As coisas que estão acontecendo no mundo que a gente vê são quase nada se comparadas com as coisas que estão acontecendo no mundo que a gente não vê. Nesse exato momento, o diabo está ceifando vidas na nossa cidade. Nesse exato momento, uma mãe está perdendo um filho. Nesse exato momento, uma família está sendo destruída. Um casamento está sendo arruinado. Nesse exato momento, nós vamos ver pessoas que amanhã vai sair nas manchetes do jornal, que tiveram as suas vidas ceifadas antes do tempo. Cobiça, ganância, pessoas sendo enganadas por doutrinas malignas, porque justamente na sua cobiça, tem crente cobiçoso, ganancioso. Ele quer um relacionamento com Deus na base do que eu posso dar para Deus me dar de volta. Qual é o negócio que eu posso fazer com Deus? Na base do toma lá da cá. E isso está proliferando o quê? A doutrina que gera esse tipo de expectativa, porque tem gente que quer isso na sua vida. A doutrina que eu poderia chamar da doutrina de Marta. E Jesus disse para Marta, Marta, por que você anda tão inquieta, Marta? Por que você está correndo de um lado para outro? Olha para Maria, olha o que ela está fazendo. Ela escolheu a melhor parte. Eu tenho dito isso para a igreja, irmãos, nunca foi tão imperioso que nós escolhamos bem. As nossas escolhas precisam ser boas. Pais precisam escolher bem para os seus filhos. Filhos precisam escolher bem em relação ao relacionamento com seus pais. Quantos pais hoje que estão chorando, um filho, uma filha que não ouve mais, que não quer mais saber do conselho do pai e da mãe. E não é porque tem 40 anos de idade, não, 16, 15. Mas não querem mais estar debaixo da tutela dos pais. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, na Europa, mas essa praga está visitando o Brasil. E hoje, cada vez mais, tenramente, os meninos e meninas, porque não são nem homens e mulheres, são meninos e meninas, estão deixando a companhia dos pais, não para casar, mas para viver uma vida em separado. Porque não querem mais estar debaixo do controle dos pais. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O ativismo gospel, irmãos, quanta coisa acontecendo nesse meio, nesse mercado gospel, que nada tem a ver com a verdadeira vontade de Deus, porque Deus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, está longe de mim. É muito farol e pouca verdade diante de Deus. O que Deus quer mesmo é um coração puro, quebrantado. O que Deus quer ver mesmo é um povo que diz assim, Senhor, eu estou entregando na tua mão a minha agenda. Faz a minha agenda. Que seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu pelos anjos. Nunca foi tão importante a gente esmiuçar a oração do Pai Nosso e entender cada trecho daquela oração. Às vezes a gente precisa ser confrontado com uma realidade que fica bem perto da gente, porque enquanto a realidade está longe, a gente não pensa muito nas coisas. A gente só vai pensar quando a realidade chega perto de nós. Essa manhã, queridos, quando eu vi aquele vídeo gravado pelo pastor Neil, cancelando os 2 cultos da igreja hoje, porque ele viu ali o perigo de alguém morrer naquele culto. Alguém que fosse à igreja podia morrer naquela manhã e naquela tarde de hoje. Depois me chegaram outros áudios. Essa semana passada circulou um áudio aí na internet, um vídeo, de uns traficantes de droga demolindo um centro de macumba. Alguém viu esse vídeo pela internet? Olha quanta gente viu. Você já viu o áudio que foi gravado em represária aquilo ali? Quem assistiu hoje o áudio gravado em represária aquilo ali? Aí pouca gente ouviu, só uma mão lá atrás, outra aqui. Uns traficantes lá,
do Rio de Janeiro, que são espíritas, gravaram áudio dizendo o seguinte: vamos passar na porta das igrejas, dar tiro lá para dentro, morra quem tem que morrer, vamos metralhar. E ele deu o nome dele. Diga aqui que é o fulano de tal que está falando. É o fulano de tal que mandou fazer, do morro tal. Irmãos, quando eu vi esse áudio, eu disse: espera aí, nós estamos aí então diante de uma guerra santa? De bandidos que são espíritas que vão começar a matar cristãos e de bandidos cristãos? Irmão, olha, teve irmão que riu, que assistiu o vídeo e botou embaixo, kkkk, eu disse: irmão, não é para rir não, isso é para chorar. Porque um bandido que se diz evangélico está mandando o outro demolir o centro e falando em nome de Jesus, mas com um monte de palavrão e com um fuzil na mão. Você conhece crente assim? E que diz: olha, se não levar a sério, da próxima vez vou matar, vai morrer. Mas tudo em nome de Jesus. Irmãos, a que ponto que a gente está chegando? E tem gente que não está percebendo isso. Antigamente, os bandidos iam lá nos morros, onde existiam os centros de macumba em grande quantidade, né? Que hoje tem morro no Rio que fecharam os centros por pedido dos traficantes. E o traficante ia lá no Pai de Santo para fazer um trabalho, para fechar o corpo dele, para ele não morrer. Mas nenhuma bala atingir ele. Agora não vai mais assim, agora ele vai mais lá na igreja, deixa o fuzil do lado de fora e o pastor ora por ele para fechar o corpo dele. Senhor, protege o teu servo, Senhor, não deixe que nenhum tiro pegue ele. Você consegue enxergar essa oração? E ele sai dali, abençoado, em nome de Jesus, pega o fuzil dele e vai matar policial. E vai matar outro traficante que tenta invadir a favela. Queridos, que tempo é esse? Olha onde a igreja está indo, olha o que está acontecendo com a nossa nação. E por que eu estou falando isso, querido? Porque a gente tem que parar de dar valor ao que não tem valor e começar a tomar a atitude que Deus espera de nós. Tem muito crente que ainda está naquela, saber se o casamento vai continuar, se não vai caber, se eu vou trair minha esposa, se eu não vou trair minha esposa ou meu marido. Os filhos em contenda com os pais. Enquanto isso, o diabo está destruindo a nossa nação. Irmãos, o que está acontecendo com o Brasil não é problema político, não, irmão. Se você está pensando que o problema é político, esquece. Não é problema político. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma batalha espiritual contra as trevas. Há um principado maligno sobre a nossa nação, de destruição, de morte, de pobreza, de miséria, de corrupção, de maldade. E não é por acaso que muitos dos homens que estão envolvidos hoje na Operação Lava Jato e que estão como policiais e promotores e como oficiais do serviço público, do Ministério Público, muitos deles são cristãos. Gente que teme a Deus. Jovens que estão se levantando contra isso. E uma grande batalha espiritual está sendo travada, queridos. Irmãos, o diabo perdeu a vergonha de mostrar o rabo dele. Antes ele escondia o rabo para ninguém perceber que ele tinha rabo. Mas agora não tem mais vergonha de mostrar o rabo. Essa exposição maldita que aconteceu lá no sul, em Porto Alegre, vocês viram, isso foi noticiado por toda a internet. Televisão, Jornal Nacional, tudo falou. Irmãos, dois procuradores da Justiça, do Ministério Público, primeiro um procurador visitou lá a exposição depois que ela foi fechada, e saiu lá dizendo que o laudo dele era positivo, que ele não viu nada demais, e que a exposição podia continuar. Mas aí aquilo soou mal, e dois procuradores foram lá e fizeram uma segunda visita. E eles descobriram que o público-alvo daquela exposição não eram os adultos. Eles descobriram que o público-alvo eram as crianças, as escolas, que estavam listadas lá para visitar.
E que muitos professores saíam de lá dizendo, quando chegar na escola, vocês vão fazer trabalhos em relação a tudo aquilo que vocês viram. Querendo incutir na cabeça das crianças que pedofilia é coisa normal, que zoofilia, ou sexo bestial, como pode ser chamado, o sexo com animais, que é coisa normal. Não são os nossos símbolos, mas na porta da exposição, existia uma vasilha assim, parecida com essa aqui, cheia de hóstias, e em cada uma delas uma palavra obscena, uma palavra de cunho pornográfico nas hóstias. Colocaram o desenho de um Jesus cheio de braços, e cada braço com, sabe, objetos obscenos. Irmãos, não tem mais vergonha, perdeu-se a vergonha, perdeu-se o medo. Uma entidade como o Banco Santander, cuja a matriz deles é na Espanha, na Europa, e que veio para o nosso país comprando aqui alguns bancos da nossa nação, e hoje é uma potência. Agora eu entendo por que o Banco Santander não gosta de igreja. Nós tínhamos a nossa conta no real, queridos, e o real se transformou em Santander, e nós começamos a ver que eles fecham os caminhos para tudo na igreja. A igreja não pode nada dentro do banco, nada, não tem direito a nada. E eu fui pontuando com o gerente e percebi que o problema não é do gerente, o problema não é na agência, o problema é na cabeça da diretoria do banco. E eles mesmos diziam, olha, isso é uma coisa da diretoria, a gente não pode mudar isso, mas a gente não conseguia entender por que eles tinham tanto problema com a igreja. A nossa conta limpa, sem problemas, uma conta limpa de mais de 20 anos no banco. Agora eu entendo, queridos, porque realmente eles não gostam de Deus, do povo de Deus, que segue a palavra de Deus, que honra a Deus, que crê na Bíblia. E eles perderam agora, nessa semana, milhares de contas foram canceladas. Milhares de contas foram canceladas. E eu vejo que nós estamos vivendo hoje o início de uma batalha espiritual. E por que eu estou falando isso com a igreja? Porque nós precisamos amadurecer. E você, como cristão, tem que começar a ver as coisas de maneira espiritual. Não é uma coincidência. É uma batalha espiritual que a nossa nação está enfrentando. E eu tenho convidado a igreja, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos deixar de ficar se importando com picuinhas. E vamos começar com aquilo que realmente interessa. Discernimento, né? Discernindo o tempo que nós estamos vivendo, assim como Paulo orienta os cristãos em Roma para que se dispusessem, não dispusessem nada para a sua carne. Olha o que ele diz aí no versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não no tocante ao cuidar do seu corpo físico, né? Alimentá-lo, cuidá-lo, né? Limpar o nosso corpo, ter, né, o asseio necessário, tudo isso nós temos que fazer. Agora, no tocante às concupiscências da carne, sabe? Aqueles desejos lascivos, carnais, irmão, nós estamos vivendo numa época muito difícil em relação a isso aí. Por quê? Porque agora, irmãos, a carnalidade, a homossexualidade, a bestialidade, né, e todo tipo de degradação do gênero humano está não mais em algum lugar que não se conhece, mas está a um clique da nossa mão, do nosso dedo. E tem muita gente hoje viciada nisso aqui. Tem muita gente que sai de casa de manhã sem orar, mas não sai sem o seu celular. Tem muita gente que sai de casa e passa dias e meses sem ler a palavra de Deus, mas consulta isso aqui a cada minuto. E eu digo que isso aqui hoje está se tornando um problema na vida de muitos jovens
adolescentes, mas também dos adultos. Relacionamentos íntimos estão acontecendo aqui, virtualmente. Homens e mulheres estão se dando a descobrir na sua intimidade com pessoas que nunca viram, arriscando-se a ter a sua intimidade publicada na internet. Mas na hora que o fazem, não estão parando para pensar nos prejuízos que isso pode causar. Depois a imagem vai para a internet, irmão, não tem como segurar mais, ninguém segura mais. Porque um compartilha, que o outro compartilha, que o outro compartilha e acabou. Aí apaga-se no computador, no celular que originou, mas agora ela já está frequentando as páginas mundiais dos computadores. A rede de computadores. Que coisa maligna. Pode ser usada para o bem? Pode. Nós estamos para inaugurar, aqui a alguns dias, né, o nosso aplicativo, que atrasou por problemas de quem estava produzindo. Ele falou, quero vir na igreja pedir perdão à igreja. A pessoa que fez o aplicativo. Mas nós vamos ter. É bom, você vai ter contato direto com a igreja vai ter contato direto com você vai saber de tudo que está acontecendo na casa do Senhor. Você vai poder ser abençoado com mensagem, com tudo mais. Tudo isso é muito bom. Mas, querido, isso aqui hoje está sendo usado mais para o mal do que para o bem. Pessoas estão destruindo a sua vida por causa disso aqui. E eu digo para a igreja, é tempo de nós acordarmos. É tempo de vocês acordarem do sono. Despertarem do sono. Paulo faz uma relação aqui, ele dizendo, versículo 13, né? Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Irmãos, a gente pensa assim, oh, graças a Deus, né, bispo? A gente, não, como crente, não anda em orgia nem em bebedice. Tá? Se você levar para o lado físico, material, humano, realmente, crente não se envolve com isso. Mas se você vê o lado espiritual disso aqui, tem muito crente hoje se embebedando com o vinho desse mundo. Tem muito cristão que está se embriagando com o vinho desse mundo. Os apetites e as escolhas, as prioridades de muitos crentes se assemelham aos mesmos apetites e prioridades de quem não tem Jesus. Quando Paulo está dizendo aqui a respeito de impudicícias, né, esse nome é meio complicado, porque ele está em desuso, a gente não usa mais essa palavra, mas impudicícia quer dizer falta de pudor. Irmãos, os rasgões das calças femininas, não das masculinas, femininas, eles começaram aqui, ó. Esse dia eu estava num shopping, eu vi uma calça rasgada de uma menina aqui. E aparecia por trás a ponta da calcinha dela. Daqui a pouquinho você vai ver um rasgão aqui, ó. Ou aqui. Porque aquele rasgado não está ali só para parecer que é rasgado. Ele tem um motivo. É mostrar a parte de baixo. Irmãos, olha, eu não acho que uma mulher, uma moça cristã, tem que andar igual uma mocoronga. Não acho. Não acho. Mas existe uma forma elegante de se vestir que não precisa se tornar vulgar. As irmãs sabem o que eu estou falando. Até as mulheres que não são cristãs, existem as vulgares e as que não são vulgares. Gente que não é crente, mas que sempre está elegantemente vestida. Adequadamente vestida, de acordo com o local onde ela está. Se ela vai à praia, ela coloca um maiô decente. Mas tem aquela que vai à praia e quer ir sem roupa.
que é colocar uma roupa que não tem roupa nenhuma. Você nunca vai encontrar uma mulher que se veste elegantemente usando uma roupa dessa na praia. Mas eu vejo cristãs, moças, né? Irmãs, que fazem, fotografam e colocam nas páginas sociais. Que fazem questão de tirar uma selfie de si mesma, assim, com os seios todos de fora. Será que isso acontece ou só eu que estou vendo isso? Aí eu pergunto, quem escolhe fazer uma coisa dessa? Está entendendo o tempo que a gente está vivendo? Está discernindo o tempo que a gente está vivendo? Não está, irmão. Está não. Está no mundo da lua. Está que nem os ímpios. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Filosofia ímpia. Porque a mulher que é de Deus, ela pensa assim, espera aí, eu vou tirar uma foto aqui. Tem umas que você percebe que arriou a roupa. Puxou para baixo assim. Porque não é possível, aquela roupa não é daquele jeito. Mas ela puxou para baixo para poder aparecer mesmo e tirar a foto. Eu converso com meu filho sobre isso, sabia? Eu digo, John, você está vendo isso aqui? Essa é a pessoa certa para você nunca casar. Porque essa aqui dá uma boa bagunça, mas não dá uma boa esposa. Eu converso com meu filho. E eu estou incutindo na cabeça dele como fazer uma boa escolha. Eu aviso a você, moça, que faz isso. Você está denegrindo a sua imagem. Você está se pendurando no açougue feito carne barata. Você vai arrumar até uma rapaziada que vai querer sair com você, para te usar. E depois, lógico, jogar fora. Ou se vier a casar, esse homem não vai te respeitar. Porque se você não se der o respeito, ele não vai te respeitar. Eu estou falando isso, irmãos, é porque a gente está vivendo um tempo muito difícil e não dá mais tempo. Não temos mais tempo, o tempo está acabando. Imagina uma ampulheta virada, de cabeça para baixo, a areia caindo e faltam os últimos grãos. Hoje de manhã eu estava falando com a igreja, eu vou lembrar vocês. Você sabe como é que a palavra de Deus diz que a terra vai ser destruída? Os elementos abrasados se desfarão. Olha aí, 2 Pedro 3,7. Segunda Pedro 3,7. A palavra de Deus diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não é para a destruição da igreja, não. Porque a igreja vai ser tirada antes, irmãos. A igreja, antes disso, o Senhor vai recolher. Mas quem não tiver antenado, quem estiver brincando de ser crente, achando que, não, vou à igreja, boto uma roupinha para ver Deus, vou lá, levo a minha Bíblia para dar uma passeada na igreja. Queridos, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Deus não vai destruir mais a terra com águas de dilúvio, porque Ele disse que não ia fazer isso. Quando o dilúvio terminou, apareceu um arco-íris no céu, que é o símbolo de uma aliança que Deus fez, aliança unilateral, não depende de nós. Deus disse, eu nunca mais, não importa o que vocês vão fazer, eu nunca mais destruirei a terra com águas de dilúvio. E aí, quando aparece lá o arco-íris, o pessoal do movimento gay acha que aquilo ali é o símbolo deles. Não é. Aquilo ali é o símbolo do concerto de Deus com o homem.
Mas Deus falou que Ele vai destruir a terra com fogo. Esse maluco aí da Coreia do Norte, que está fazendo esses mísseis aí e tal, lançou o segundo essa semana. Outro que passou por cima do Japão e caiu no mar lá do outro lado. Irmãos, não sei se você sabe disso, mas hoje, os países que são detentores da tecnologia, da arma nuclear, da bomba nuclear, se juntar todas as ogivas que eles têm armazenadas, destrói o nosso planeta algumas vezes. Não precisa de tudo para destruir, destrói várias vezes. Os americanos têm um porta-avião e um lançador de mísseis, que a quantidade de mísseis nucleares que aliás, é um submarino. Eles têm um submarino que a quantidade de mísseis que somente esse submarino carrega é capaz de destruir o planeta. Só esse submarino. Você sabe o que acontece quando uma bomba nuclear é explodida? Existe uma coisa chamada frição nuclear. Os prótons e os nêutrons são afetados, são destruídos de maneira tal que eles se dissolvem. E isso libera uma energia tremenda. E quando isso acontece, quando uma bomba nuclear é jogada, o calor, a temperatura que acontece naquele lugar, derrete tudo. Derrete chão, você quer saber. Agora você imagina várias ogivas nucleares sendo detonadas ao mesmo tempo. E basta somente um desses malucos apertar o botão. Porque se um ditador norte-coreano desse aperta o botão e as ogivas começam a ir na direção dos Estados Unidos, os Estados Unidos apertam de lá também e começam a mandar um monte para a direção deles. Aí vai a União Soviética e a China, que defendem esses doidos, e lançam também. E se Israel entrar nessa briga, aí todo mundo, o árabe, vai fazer a mesma coisa. Então, se você estiver andando pela rua um dia e olhar para o céu, e ver um monte de míssil cruzando assim, um indo para lá, outro vindo para cá, você se ajoelha no chão e diz: Jesus, me leva. Porque provavelmente ele já tenha levado e você ficou. Eu estou falando isso, queridos, de uma maneira até um pouco dura, de uma maneira muito assim, frontal, para que você entenda que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Então não dá mais, irmãos, para ficar sendo carnal. Não dá mais para viver de concupiscência. Não dá mais para ficar perdendo tempo com orgias e bebedices. Não dá mais para ficar perdendo tempo, irmãos, curtindo coisa boba na internet, sabe? E gastando tempo com aquilo que não temos mais tempo para gastar. É tempo de falarmos aos nossos filhos: prepara-te, porque o Senhor Jesus está voltando para levar a sua igreja. Eu não sei se domingo que vem, talvez eu tenha que fazer aqui o que o pastor Neil fez lá hoje no Rio. Pedir para você não vir para a igreja. Porque vá lá que algum traficante aqui, porque você não acha que não tem aqui, né? Só tem no Rio. Algum traficante da região bata um toque de recolher e joga na internet aí que domingo que vem ele não quer que as igrejas daqui funcionem. Não, nós somos de Jesus. Quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Vamos para a igreja. Deus não quer isso de nós. Eu vou ter que talvez gravar alguma coisa semelhante ao que o pastor Neil gravou. Mas eu pergunto, quer estejamos aqui, ou quer oremos em casa, como está a nossa vida diante de Deus? Como está a tua vida com Deus? Se Jesus voltasse hoje, como é que está? Espera aí, Senhor, espera aí que eu estou dando uma arrumada aqui, eu estava meio afastado, estou meio, meio enrolado com umas coisas na minha vida, mas estou desenrolando, vai desenrolar, espera aí um pouquinho, não é agora também, o senhor volta também, não avisa?
Tem gente que diz assim, o Senhor virá como ladrão. Não, o Senhor não virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão. Jesus não é ladrão. Ladrão é outro. Você já viu um ladrão chegar lá na tua casa e dizer assim, ô querido, olha só, prepara aí que semana que vem eu vou fazer um ganho aí. Deixa a janela aberta, a porta também e tal. Ele não faz isso, né? Ele arromba a porta, ele arromba a janela. Ele te pega desprevenido. O dia do Senhor vai ser assim. Enquanto alguém estiver lá, sabe, na internet, olhando lá uma cena que não devia estar olhando, ou falando coisas com alguém que não devia estar falando, ou fazendo qualquer outra coisa semelhante, ele volta. E Deus me pediu para, nessa noite, dizer para vocês, que esse dia pode ser um dia de glória nas nossas vidas, mas também pode ser um dia de terror. Malaquias, capítulo 3, prometo a você que não vou falar sobre dízimo. Malaquias 3,17. Malaquias 3,17. Diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu e você somos o tesouro de Deus. Poupá-los-ei como homem que poupa o seu filho que o serve. Ou seja, nós não vamos passar por esse juízo final. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Não vai ficar nada dos ímpios. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Um dia de glória para a igreja, irmãos. Um dia de redenção, um dia de cumprimento da palavra, um dia de arrebatamento. Mas parece que tem muita gente que não crê mais nisso. É com tristeza que eu digo que tem pastores que não acreditam mais nisso. Porque se acreditassem, não estariam brincando com o evangelho como estão fazendo. Mas você está ouvindo hoje, e você nunca vai poder dizer que você não ouviu.